no trabalho. Glória a Deus. Vamos dar início então. Aleluia. Estamos aqui nesta manhã para dar início no nosso 8º dia do nosso projeto, 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos. 2026 é ano de avançar. Precisamos avançar em todas as áreas da nossa vida. Aleluia. Inclusive na nossa área profissional. Aleluia. Não sei se quem está nessa live trabalha fora ou não, mas independente se trabalha fora ou não, o trabalho de casa também é um trabalho árduo, né? Não é fácil. Cuidar da casa, cuidar dos filhos. Cada um tem um propósito, tem um projeto aí na sua vida. Às vezes, Deus não permitiu a pessoa trabalhar fora, mas trabalha em casa, que não é fácil, hein? Porque o trabalho de casa parece que não termina nunca, né? Mas tudo que nós fizermos, nós temos que fazer para a glória de Deus. E precisamos avançar na nossa área profissional. Aleluia. Por isso estamos hoje aqui orando juntos. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia, deixa aberto aí em Colossenses, capítulo de número 3. Deixa aberto aí Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses fica logo após Filipenses, tá? Das cartas aí de Paulo. São cartas pequenas, difíceis às vezes da gente encontrar, né? Mas já deixa aberto aí, eu acho importante, né? Acompanhar junto aí a palavra de Deus. Vamos lá então? Então, irmãos, o trabalho faz parte do plano de Deus desde a criação. Antes da queda, Adão já havia recebido uma missão, né? O Senhor fez todas as coisas, né? Criou o mundo, criou tudo. E deixou para que o homem cuidasse de tudo aquilo que ele criou. Então, Adão já tinha aí uma missão, né? De trabalhar, de cuidar daquilo que o Senhor havia criado. Então, Agosto nos ensina que trabalho e propósito caminham juntos quando colocamos Deus no centro do que fazemos. Então, nós precisamos colocar Deus no centro total da nossa vida, aleluia. Inclusive no nosso trabalho, na nossa área profissional, aleluia. Nós precisamos, irmãos, nós temos que ser crente, não só na igreja, não só na nossa casa, mas nós temos que demonstrar em atitudes também no nosso trabalho e avançar no nosso trabalho, porque Deus, Ele quer que nós temos uma vida próspera, prosperidade em todas as áreas da nossa vida, seja familiar, seja espiritual, seja no ministério e também no nosso trabalho, uma vida próspera, né? Uma vida abençoada. E para isso temos que fazer tudo com excelência, fazer tudo com amor. Muitas pessoas, aleluia, não trabalham com amor, porque às vezes não encontrou o trabalho que queria, sabe aquele trabalho dos sonhos que a pessoa sempre sonha, mas às vezes para a gente chegar até esse objetivo de ter o trabalho que a gente sonha, nós temos que estudar, é um ponto também, né? Muitas pessoas querem ter o emprego dos sonhos, mas não querem estudar. Então precisamos, William Bueno, bom dia. Nós precisamos estudar. Né? Os jovens de hoje são jovens sonhadores, né? Sonham alto, querem coisas altas, mas precisam estudar para almejar aquilo que tanto sonham. Porque sem estudo não há como conseguir aquele trabalho dos sonhos, né? E muitas pessoas começam a trabalhar, arrumam um trabalho que não é aquele trabalho dos sonhos, né? E aí começa a fazer de qualquer jeito, aleluia, porque não é aquilo que ela queria fazer na verdade. Eu já vi muito isso. Ah, isso daqui não é aquilo que eu queria, então vou fazer de qualquer jeito, vou fazer conforme dá, né? Vai trabalhar com a cara feia, vai trabalhar de mau humor, não faz as coisas certas, e acaba muitas vezes perdendo o emprego, por quê? Porque não está fazendo o seu trabalho com amor, não está fazendo com dedicação. E não é isso que o Senhor quer para a nossa vida, aleluia. Nós precisamos, porque todas as portas, irmãos, que são abertas na nossa vida, é Deus que abre aquela porta. Então, se Deus abriu uma porta de emprego para você, aleluia, se foi Deus que abriu essa porta, por que você não vai fazer com amor, com carinho, com dedicação, aleluia, com excelência? Então, é algo para nós refletirmos nessa manhã. E Paulo nos ensina que o valor do trabalho não está na função exercida, mas na motivação do nosso coração. Quando trabalhamos para Deus, até tarefas simples se tornam espirituais. Deus honra quem trabalha com fidelidade e excelência. Depois nós vamos ver aqui alguns exemplos de alguns homens na Bíblia que trabalharam, que fizeram tudo com excelência e com amor e avançaram por causa disso, né? Então, às vezes você quer aí subir de nível aí no seu trabalho, né? Subir de cargo no seu trabalho, mas você precisa mostrar aí que você faz um trabalho excelente. Se você quer uma promoção no trabalho, então faça o seu trabalho com excelência, para que as pessoas olhem para você e digam, olha como ele faz com amor, olha como ele faz com dedicação, né? Esse merece aí uma promoção, merece um cargo, merece algo diferente, porque ele tem se dedicado. Agora, se você não se dedica, como que você quer avançar sem dedicação? Bom dia.
Franco, bom dia, Deca Souza. Deus abençoe o pessoal que está entrando aí. Glória a Deus. Então vamos ler a palavra de Deus? Lá em Colossenses 4, versículo de número 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor, e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Então, tudo que nós fazemos com amor tem recompensa. Tudo que nós fazemos com amor tem recompensa. Glória a Deus. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Olha só que forte. Então, tudo que fizerdes, fazei com todo coração, como que para o Senhor e não para os homens. Então, quando você faz um trabalho de excelência e de amor, aleluia, você está fazendo para honrar e para glorificar o nome do Senhor Jesus e não para homens, aleluia. Você está fazendo, aleluia, para Deus e não para agradar homens, mas para agradar a Deus, aleluia. Então nós vamos dar algumas ilustrações aqui sobre trabalho e propósito dentro da Bíblia. Lembra de Daniel? Aleluia. A palavra diz que Daniel tinha um espírito excelente, mesmo num sistema injusto, mesmo na Babilônia, aleluia, num sistema injusto, Deus o promoveu por causa da sua fidelidade, aleluia. Então, ele fazia tudo com excelência, né? O que é fazer com excelência? Fazer bem feito, aleluia. Com dedicação, fazer bem feito, as pessoas olham para você e dizem, nossa, olha como ela é dedicada no trabalho, olha como ela faz tudo certinho no trabalho, né? E quando nós fazemos tudo certinho, Deus, aleluia, Ele se agrada de nós, né? Quando nós fazemos com excelência. Então a excelência abre portas que a perseguição não consegue fechar, aleluia. Então o rei se agradou de Daniel, aleluia. Mesmo ele estando ali na Babilônia, ele disse, ele pensou no coração dele, eu estou aqui na Babilônia, aleluia. Não é fácil estar aqui, mas eu vou fazer tudo com excelência. A Babilônia representa o mundo que nós vivemos, irmãos. Estamos também no meio da Babilônia, nesse mundo de trevas, de escuridão, de luz. Mas como eu disse, tenho dito para vocês esses dias, né? Nós vivemos, nós estamos no mundo, mas não fazemos parte dele, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, independente do lugar onde o Senhor te colocou, você precisa fazer com excelência, aleluia. Você precisa fazer com propósito, com excelência, aleluia. Por quê? Porque isso abre portas para você futuramente, aleluia. Então, ó, preste atenção, faça tudo com excelência no seu trabalho. José também é um exemplo. José no Egito, fidelidade nas pequenas coisas. Olha isso, fidelidade nas pequenas coisas. Pode ser que, como eu disse no começo, o seu emprego, o seu trabalho, não seja aquilo que você sonhou para a sua vida, mas seja fiel nas pequenas coisas que o Senhor colocou na sua mão, aleluia, glória a Deus. Então José começou como escravo, aleluia, no Egito. Na casa de Potifar, ele começou a fazer tudo com excelência e se destacou. E depois que ele estava na prisão também, ele começou a se destacar dentro da prisão. Aleluia. E depois da prisão ele foi para o palácio. Olha aí, os 3 P's na vida de José. Potifar, prisão e palácio. Em todos esses lugares, José se destacou. E a palavra diz que tudo que ele fazia prosperava. Tudo que José fazia, ele prosperava. Qualquer função que colocava José, ele prosperava. Aleluia. Você conhece pessoas assim, que são multiuso? Todo lugar que coloca, todos os setores que coloca no trabalho, a pessoa avança em todos eles. Aleluia. A pessoa se destaca em todos. Sabe, são pessoas que não têm preguiça de trabalhar. São pessoas que têm disponibilidade para aprender coisas novas. Porque hoje em dia, como os jovens têm aí preguiça, né? Não tem vontade de aprender, de fazer coisas novas. Querem as coisas assim, ó, rápido, mas não estão dispostos a aprender, começar de baixo, aleluia, passar por diversos setores ali dentro de uma empresa, desde a pequena função, aleluia, até nós precisamos aprender isso, que às vezes nós entramos num lugar para trabalhar e nos dão funções pequenas, né, coisas simples para fazer, mas depois, se você se destaca na pequena coisa, você pode avançar para a próxima e ir subindo de nível. Mas nós temos que ser como José, fidelidade nas pequenas coisas. Eu não sei o que o Senhor colocou na sua vida, qual é o seu trabalho, qual é o seu emprego, aleluia.
se é pequeno, se a tua função ainda é pequena dentro do seu trabalho, aleluia, mas seja como José, fiel nas pequenas coisas que o Senhor vai te honrar, aleluia, vai te prosperar, assim como ele fez na vida de José, aleluia, de escravo, aleluia, depois a governador do Egito. Por quê? Porque ele era fiel nas pequenas coisas. Tudo que colocava nas mãos dele prosperava, aleluia, glória a Deus. Quem é fiel no anonimato será honrado no tempo certo, porque ele estava lá dentro da prisão, ninguém estava vendo ele, aleluia. Mas Deus estava vendo, aleluia, o coração de José. Outro exemplo que eu gosto bastante, Neemias, trabalho com propósito. Neemias liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém com visão, organização e oração. Lembra da história de Neemias? Quando ele recebe a notícia de um dos parentes dele, chega lá no palácio, ele era copeiro do rei Artaxerxes, e ele recebe a notícia, ele pergunta como é que está o povo lá em Jerusalém, e esse parente vai dizer assim, ixi, só há desolação, está tudo em ruínas, aleluia. E quando ele escuta isso, o coração dele entristece, aleluia, de certa maneira, aleluia. E ele começa a chorar, ele chora em prantos, aleluia, com essa notícia. Então depois que ele recebe a notícia, ele vai orar. Ele vai passar 3 meses orando e jejuando, até que o Senhor fala ao coração, aleluia, de Neemias. E ele decide, aleluia, pedir ali permissão para o rei, para que ele vá para Jerusalém, reconstruir os muros que estavam em ruínas, que estavam ao chão. Então ele teve um grande propósito aí na vida dele, reconstruir os muros de Jerusalém. Mas ele era um homem muito inteligente, ele tinha visão, ele tinha organização, mas acima de tudo, oração. 120 dias orando por um propósito, aleluia. Olha o que eu falei no começo sobre propósito, que Deus se agrada de propósito. Então ele coloca o rosto em pó, aleluia, em jejum, em oração, aleluia. E o Senhor vai então, aleluia, o fortalecer, o preparar para esse grande projeto, aleluia, de reconstrução. E ele está ali à frente, e ele chega e ele vai, aleluia. Muitas pessoas ali vão ajudar Neemias na reconstrução. Por quê? Porque ele tem um espírito de liderança. Ele conseguiu ali liderar todo aquele povo. E muitas pessoas têm esse espírito, né? Sabe liderar. Liderar com amor, com carinho. Porque muitas pessoas querem liderar. Sabe esses chefes que são aí muito bravos, né? Que tratam as pessoas mal. Que o poder sobe na cabeça. E trata as pessoas mal, com arrogância. Quantos patrões são assim, né? Trata o funcionário com arrogância, trata mal, humilha as pessoas dentro do trabalho, aleluia. Por quê? Porque não tem um espírito de liderança, são pessoas aí que não têm Deus no coração, porque quando nós somos cristãos, não podemos fazer isso, né? Temos que tratar as pessoas bem, aleluia, saber liderar com amor, com carinho, saber no trato do falar, né? Até você chamar a atenção de uma pessoa que fez algo errado no trabalho, chamar a atenção certo, né? Chamar a pessoa ali individualmente, falar de maneira calma, para que a pessoa também não fique nervosa, não fique exaltada. Precisamos saber falar no nosso trabalho. E Neemias é um exemplo de pessoa que sabia liderar, tinha um espírito de liderança, porque se ele não tivesse esse espírito de liderança, ninguém teria se proposto a ajudar ele nesse trabalho tão difícil que foi reconstruir os muros de Jerusalém. Em 52 dias, os muros estavam reconstruídos, aleluia, porque ele sabia liderar com amor, com dedicação, com organização e com oração. Era um homem de Deus que Deus levantou para aquele propósito. E mesmo enfrentando oposição, não abandonou o propósito. Olha isso. O nosso tema hoje aqui é avançar no trabalho e no propósito, porque o trabalho que o Senhor coloca em nossas mãos também é propósito de Deus. Eu sempre falo isso, que Deus ele nos coloca em certos lugares com algum propósito. Aleluia. Tem propósito aí. Se você está trabalhando nesse lugar que você está, pode não ser um dos melhores lugares, mas tem propósito de Deus aí, aleluia. E nós precisamos fazer tudo com amor, com dedicação, aleluia, com excelência, aleluia, com propósito, assim como Neemias fez, aleluia. Eu sempre digo, né, eu sou coordenadora da escola e eu sempre procuro fazer tudo com amor, com dedicação, tratar as pessoas bem, com empatia, saber falar, né, com as pessoas, ter empatia. Porque às vezes as pessoas chegam no trabalho, estão passando por luta em casa, estão passando por dificuldade, aconteceu algo sério em casa, aí chega no trabalho nervoso, chega no trabalho ansioso. E aí quando você tem aí discernimento espiritual, que é o que nós falamos ontem, quando você consegue enxergar ali o coração da pessoa, né? Você sabe que ela não está bem aquele dia, então o que você vai fazer? Você vai ter empatia, você não vai chegar, né, naquela pessoa naquele dia, pedindo para ela fazer um monte de coisa, sendo que ela não está com cabeça para aquilo. Então a gente precisa ter empatia, né? Saber conversar,
chegar junto dela, perguntar se ela não está precisando de uma ajuda. É isso que eu faço, irmãos. Eu sou coordenadora, então eu lidero ali uma equipe de professores. Mas nós precisamos estar sensíveis a Deus para saber se aquela pessoa não está precisando de uma ajuda, se ela não está precisando de uma palavra de Deus. Aleluia, você pode falar uma palavra de Deus naquele dia para aquela pessoa que está passando por uma dificuldade, quem sabe uma enfermidade, né? A pessoa está enferma, está com uma doença grave. Por que não? Lá no meu trabalho, sempre as pessoas me procuram para orar. Eu fecho a porta da minha sala, eu tenho meu óleo ungido, como eu falei, eu tenho a minha Bíblia, tenho meu óleo ungido, e sempre as pessoas me procuram para orar. Eles falam, Lu, pode orar para mim hoje? Eu chamo na minha sala, fecho a porta, pego o meu óleo ungido e coloco a mão na cabeça da pessoa e oro mesmo. Aleluia! Por que não? Por que você não pode ser crente lá no seu trabalho? Por que você não pode orar, entregar uma palavra? Sim, é lá dentro que tem pessoas precisando de ajuda. Aleluia! Às vezes aquela pessoa que às vezes você não tem muita intimidade com ela, que às vezes você olha, você não quer proximidade, né? Às vezes tem pessoas que falam, aquilo ali é muito chato, não vou chegar muito perto não. Mas às vezes você não sabe a luta que a pessoa está passando e se ela precisa de uma palavra de Deus naquele dia. Então, seja profeta de Deus, aleluia, em todos os lugares que você está, aleluia. Fale do amor de Deus, testemunhe aquilo que o Senhor fez na sua vida, aleluia. Ore pelas pessoas no seu trabalho, coloque eles em oração. Quando você estiver fazendo a sua oração, o seu devocional, coloque todas as pessoas que trabalham com você na sua oração. Mesmo aqueles que você não tem proximidade, mesmo aqueles que às vezes tentam nos derrubar no trabalho, porque tem isso. Tem lugares, tem empresas que tem pessoa que uma quer derrubar a outra, aleluia, ou quer tomar a posição da outra, também tem isso. Pessoas que querem tomar a posição do outro e tentam derrubar, né? Vem com mentira, vem com inveja. Isso acontece, irmãos, e muito ainda. Isso aconteceu na vida de Neemias. Oposição, os inimigos vieram para tentar paralisar a obra, aleluia. Mas Neemias estava num propósito grande, aleluia. E ele respondeu, estou numa grande obra e não posso parar. Estou numa grande obra e eu não posso parar, aleluia. Então ele não parou, mesmo a despeito dos opositores, dos inimigos que se levantaram para tentar fazer ele parar, tentar paralisar a obra, aleluia. Mas ele estava ali num propósito, aleluia. Ele não desanimou a despeito dos inimigos que se levantaram contra ele naquela obra. Pode ser que tenham se levantado inimigos contra a sua vida no seu trabalho, aleluia. Mas continue fiel, continue orando, continua no propósito, aleluia. Porque quando nós somos fiéis a Deus, Ele também é fiel na nossa vida, aleluia. E Ele nos ajuda a vencer as batalhas no nosso dia a dia. Faça como Neemias, seja uma pessoa de oração e de propósito, que Deus vai te honrar, aleluia, glória a Deus. Último exemplo aqui, Jesus, o carpinteiro, aleluia. Lá em Marcos 6:3, né, vai nos dizer que antes do ministério público, Jesus trabalhou como carpinteiro ali com seu pai, José. Ele trabalhou ali num trabalho comum junto com o seu pai, mostrando que toda função pode glorificar a Deus. O pai de Jesus aqui na terra, né? José, que foi designado para cuidar, Maria e José, os pais de Jesus aqui na terra, eram pessoas muito simples. José era carpinteiro, então Jesus estava ali juntinho com seu pai, aleluia, num trabalho simples, porque nenhum trabalho é pequeno quando é feito para o Senhor, como eu disse aqui no começo, né? Às vezes você ainda não está naquele trabalho dos sonhos, aleluia, mas faça com amor as pequenas coisas, aleluia. Então até mesmo Jesus, antes de começar o seu ministério, aleluia, ajudou ali o seu pai como carpinteiro, uma função simples, mas aquilo que nós fazemos com amor, tudo que é simples pode se tornar com excelência. Quantas pessoas têm aí trabalhos simples, mas fazem com excelência, aleluia. E nós precisamos buscar essa excelência, aleluia, no nosso trabalho, seja qual trabalho for. Então avançar no trabalho e no propósito não é correr atrás de status, mas andar alinhado com Deus. Deus não promove pressa, Ele promove fidelidade. Onde há excelência, obediência e temor ao Senhor, há avanço sustentável. Então, a palavra para nós hoje é: faça tudo com excelência, aleluia. Aleluia. Nós lemos aqui, quando fizerdes, fazei de todo o coração, né? Fazer com amor, de todo o coração, se dedicar ao trabalho. Então, 2026, aleluia, será um ano que nós vamos nos dedicar mais no nosso trabalho, fazer com mais amor, fazer com mais propósito, aleluia, aquilo que o Senhor colocou, aquela porta que o Senhor nos abriu, aleluia, nós vamos fazer com amor e com dedicação, aleluia, a nossa vida profissional. E se você quer crescer também mais na tua vida profissional, não deixe de estudar, não deixe de aperfeiçoar, né, buscar fazer cursos. Quem sabe se nos anos anteriores, 2025, você não buscou nada de aperfeiçoamento profissional, né? Se você quer crescer, volte a estudar no ano de 2026. Faça um curso novo, né?
Se você quer aí um trabalho novo, ou se você está desempregado. Quantas pessoas estão desempregadas? Estamos falando de trabalho, mas quantas pessoas que não têm um trabalho, que começaram o ano de 2026 desempregadas? Vamos estar orando aqui também, daqui a pouco, por portas abertas. Quantas pessoas desempregadas, aleluia. Mas, volte a estudar, faça um curso novo, aleluia. Porque hoje em dia está cada vez mais difícil de conseguir trabalho. Se você não tiver um estudo, está cada vez mais difícil, né? Se você não tem uma profissão, como o pai de Jesus era carpinteiro, né? Porque tem algumas profissões que não requer muito estudo, né? Basta a pessoa ali, ela ter aquela profissão, ela aprendeu aquela profissão de pedreiro, né? De construtor, de carpinteiro, né? Pintor. Mas são pessoas que fazem isso com excelência e ganham bem para fazer isso, né? Só que existem outras profissões que requer muito estudo mesmo, se você quer avançar, né? Então, fica uma dica aí pro ano de 2026. Faça um curso, entra numa faculdade, se é o teu sonho fazer uma faculdade, vai atrás, corre atrás do teu sonho, aleluia, não desista. Então, perguntas para nós hoje. Tem honrado a Deus no meu ambiente de trabalho? Que eu falei já, você tem honrado? Trabalho com excelência mesmo quando não sou reconhecido? Porque muitas das vezes nós não temos o reconhecimento dos homens, aleluia. Às vezes você faz tudo com amor, com dedicação, e você não recebe um elogio de ninguém fala nada, né? Você não recebe um elogio sequer, mas Deus está vendo, né? Então a gente não precisa de reconhecimento do homem, mas sim de Deus. Entendo o meu trabalho como parte do propósito de Deus, eu entendo isso. Que se Deus me colocou lá naquela escola que eu estou, é porque tem um propósito lá naquele lugar, com algumas pessoas, aleluia. Naquele lugar onde Deus me colocou, eu sei que tem propósito de Deus, então nós precisamos ter isso no nosso coração, aleluia. Então agora nós vamos estar orando, aleluia, vamos orar, que já é 7h30. Vamos orar, irmãos, vamos colocar o nosso mês de agosto nas mãos do Senhor. Vamos orar para que nós possamos avançar no ano de 2026 no nosso trabalho e no nosso propósito. Glória a Deus, aleluia. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te glorificamos, Pai, mais um dia, aleluia, do nosso propósito de oração, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, 2026 é ano de avançar, Senhor. Nós já oramos aqui por várias áreas da nossa vida e hoje nós estamos orando pela nossa vida profissional, pelo nosso trabalho e também por pessoas que estão desempregadas, Pai. Vem abençoando o nosso trabalho, Senhor, aquela porta que o Senhor colocou em nossas mãos, Senhor, nesse dia, nessa sexta-feira, aleluia. Dia 9 de janeiro de 2026, nós colocamos hoje, Senhor, nas Tuas mãos o nosso trabalho, o nosso local de trabalho, colocamos em Tuas mãos, Pai, para que o Senhor venha abençoando, Pai, cada dia do nosso trabalho, Senhor, que o Senhor possa nos dar saúde, para que possamos, aleluia, trabalhar, aleluia, bem, porque sem saúde não tem como trabalhar, meu Deus. Talvez entrou alguma pessoa aqui enferma, passando por uma enfermidade e não tem conseguido trabalhar bem por causa dessa enfermidade, mas, aleluia, nós estamos aqui apresentando a nossa vida, aleluia, a nossa saúde nas mãos do Senhor, que possamos ter saúde para trabalhar e fazer tudo com excelência, aleluia, assim como Daniel fez com excelência, Neemias fez com excelência, que nós possamos também fazer tudo com excelência, Pai, no nosso trabalho. Vem abençoando o local de trabalho, vem abençoando nossos amigos de trabalho, aleluia, vem abençoando o nosso chefe, o nosso patrão, aleluia, abençoando aquelas pessoas que estão ali conosco no nosso círculo de trabalho, que trabalham junto conosco, aleluia. Abençoa, Pai, coloca Tuas mãos naquele lugar, Senhor, vem tirando, Pai, daquele lugar, Pai, espírito, Senhor, de desânimo, Pai. Quantas pessoas estão desanimadas com espírito de desânimo, que seja quebrado agora todo desânimo, tudo aquilo que nos impede de avançar dentro do nosso trabalho, que seja quebrado agora, desânimo, preguiça, inveja, tudo aquilo de ruim que possa ter no nosso ambiente de trabalho, Senhor. Pessoas que têm um espírito, Pai, de inveja, Pai, que seja quebrado agora, em nome de Jesus, toda inveja que vem contra a nossa vida, aquilo que vem tentado nos derrubar, aquilo que vem tentado nos paralisar no nosso trabalho, que seja quebrado agora, em nome de Jesus, seja quebrado agora, Pai. Tudo aquilo que nos impede de avançar no nosso trabalho, aleluia, cai por terra, em nome de Jesus, aleluia. Abençoa, Senhor, o nosso local de trabalho, que seja um ambiente de paz, de harmonia, Senhor, que haja harmonia, que haja paz, que haja comunhão entre as pessoas, aleluia, que haja empatia dentro do trabalho, que nós possamos, Senhor, dentro do nosso trabalho, ajudar as pessoas, orar pelas pessoas, aleluia, que nós possamos ser pessoas empáticas, Pai, com essas pessoas, Senhor. Nos ajuda, Pai, no nosso trabalho, Senhor. E aqueles que estão desempregados, ó Pai,
Venha com uma porta de emprego no ano de 2026. Venha abrindo portas que estão fechadas. Aleluia. Aquilo que está fechado, que está trancado, Pai. Na vida dessa pessoa, Senhor. Destrava. Que haja um destravar na vida dessa pessoa, um destravar nessa casa, um destravar nessa família. Nós oramos pelo destravar no ano de 2026, aquilo que estava fechado, aquela porta que não se abria, aleluia, que seja aberta no ano de 2026. E eu oro pela vida da minha filha, Maria Vitória, Senhor. As portas estavam fechadas para ela no ano de 2025, mas eu creio que no ano de 2026 o Senhor vai abrir uma porta de emprego para ela, Senhor, aleluia. Que haja um destravar na vida da minha filha, que haja um destravar aí na sua casa também, na sua família. Se tem alguém desempregado na sua família, aleluia, que haja um destravar. Nós oramos por portas abertas no ano de 2026, aleluia. E nós cremos que a porta que o Senhor abre na nossa vida, ninguém pode fechar. E eu profetizo, aleluia, portas abertas, bênçãos financeiras para a tua vida. Quem sabe se você está passando por dificuldade, aleluia, na tua vida, aleluia. Dificuldade financeira, aleluia. Se nesse trabalho que você está ganhando pouco, aleluia. Mas eu profetizo que Deus vai abrir uma nova porta para você no ano de 2026, aleluia. E a tua situação financeira vai melhorar em nome de Jesus, aleluia. Eu profetizo bênçãos, aleluia. Eu profetizo um ano de prosperidade para mim e para você, aleluia. Porque 2026 é ano de avançar. Vamos avançar na nossa vida profissional. Vamos avançar no nosso trabalho. Vamos avançar, aleluia, em prosperidade no ano de 2026, aleluia. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que nós vamos testemunhar aquilo que o Senhor vai fazer, aleluia. E eu creio que 2026 será um ano de avanço no nosso trabalho, que nós vamos ter reconhecimento do nosso trabalho, que vai ter promoção no seu trabalho. Eu profetizo na sua vida que haverá uma promoção para alguém que está aqui. Haverá uma promoção para você, você vai subir de nível, você vai subir de setor, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, trabalha, Senhor, nessa vida, Pai. Que coloque um espírito de excelência na vida dessa pessoa, que tudo que ela faça seja com excelência, aleluia. Glória a Deus, coloca em nós, nesse momento, coloca a mão na tua cabeça. Porque o Espírito Santo está liberando sobre nós um espírito de excelência, aleluia. Oh, meu Deus, está sendo liberado agora um espírito de excelência na nossa vida. Tudo aquilo que nós fizemos, nós vamos fazer com propósito, nós vamos fazer com amor, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh, Senhor Jesus, obrigada por esse liberar na nossa vida, nessa manhã, Senhor. Nós apresentamos, Pai, nesse momento o nosso mês de agosto, aleluia, que seja um mês abençoado, aleluia, um mês próspero, um mês que nós possamos aí, aleluia, ter ânimo e disposição, porque às vezes quando chega metade do ano em diante, nós já estamos cansados, nós já estamos sobrecarregados, mas eu profetizo que nesse ano nós vamos ter ânimo, nós vamos ter disposição, nós vamos ter saúde para trabalhar, aleluia, porque sem saúde também nós não podemos sair do lugar, mas eu profetizo saúde para a sua vida, receba cura, receba libertação, aleluia. Receba saúde vinda diretamente do céu para minha e para a sua vida nessa manhã, aleluia. Receba a bênção de Deus no mês de agosto, aleluia. Colocamos em tuas mãos, Senhor, o nosso mês de agosto. Cada dia do nosso mês em tuas mãos. Nós consagramos o mês de agosto nessa manhã em tuas mãos, ó Pai. Venha com bênção na nossa vida nesse dia, nessa sexta-feira abençoada. Cuida da ida, da volta, da entrada e da saída. E onde nós colocarmos as plantas dos pés, o Senhor esteja conosco. Que nós possamos caminhar com a Tua presença, Pai, nesse dia, Senhor. E que possamos fazer tudo com excelência. Aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, que seja feito com excelência. É o que eu oro e que eu agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente querida? Que bênção, né? Meu Deus, como Deus é bom, né? Deus é bom e Ele está conosco em todo o nosso, aleluia, toda a nossa trajetória. Mas precisamos fazer tudo com amor, não para agradar homens, aleluia, mas para agradar a Deus. Eu vou ver aqui, irmãos, amanhã, que será o nosso tema aqui, setembro, avançar em sabedoria. Então amanhã nós vamos falar sobre sabedoria, vamos ler Provérbios 4:7. Precisamos de sabedoria. Precisamos de sabedoria na nossa casa, na nossa família, para lidar com os nossos filhos. Precisamos de sabedoria no nosso ministério, na igreja. Precisamos de sabedoria no nosso trabalho. Sabedoria para falar, para agir, para tomar decisões. Precisamos de sabedoria. Então, se você precisa de sabedoria na sua vida, vem comigo amanhã. Amanhã é sábado, vamos fazer 8 horas da manhã, tá bom? 8 horas da manhã, eu espero você aqui comigo amanhã para esse projeto.
Amanhã será já o nosso 9º dia. Glória a Deus. Terça-feira a gente termina o nosso propósito. E eu quero continuar fazendo outros propósitos aqui. Se vocês toparem de estar comigo aqui, não todos os dias, né? Mas vamos fazer aí pelo menos uma vez por semana, quem sabe, né? Porque quando eu voltar a trabalhar, fica meio corrido. A não ser que eu faça à noite, alguém aí, né? A não ser que eu faça à noite, depois das 6 horas da noite, né? Que tá todo mundo em casa já, né? A gente fazer um propósito aí de oração. Vamos ver o que o Senhor vai colocar no meu coração aí, né? Mais um projeto aí depois desse projeto de 12 dias, tá bom? Beijo no coração, fica com Deus, obrigada por estar aqui comigo. Deus abençoe Simone, Deus abençoe Maria das Graças, Deus abençoe Kellen, Deus abençoe, tem 2 Simones, né? Simone Messias, Simone Cunha. Deus abençoe vocês, beijo no coração, fique com Deus. Vamos convidar os amigos, verdade? Eu acho que se a gente fizer à noitinha, eu acho que pode ser que entre mais pessoas, né? Que daí já chegaram do trabalho, estão aí, né? Mais sossegados. Vamos sim, vamos fazer. Vamos movimentar aí, né? Porque a obra de Deus não pode parar.